Tá? Gênesis 2, versículo 8 e 9. Acharam? Posso ler? Gênesis 2. Eu vou esperar um pouquinho. Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Versículo 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vamos lá para Mateus, capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, 36. Acharam? Mateus 26, 36. Diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Só isso que eu quero que você leia comigo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, traga a Tua palavra a nós, que essa noite nós sejamos mais uma vez alimentados diretamente pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas que seja o Teu Espírito a conduzir os nossos corações a Ti, Pai. A nos elevar a Ti, Pai. Que seja assim, nós pedimos. Amém. Amém. Eu creio assim. Eu fui inspirado por uma frase, que eu li de um escritor evangélico, chamado Max Lucado, e ele disse, eu gostei muito da frase, ele disse que, ele fez um resumo assim, ele falou assim, a Bíblia, eu estou lendo exatamente o que ele botou, A Bíblia é a história de dois jardins, o Éden e o Getsêmani. Então, vou ler de novo. A Bíblia é a história de dois jardins, o Éden e o Getsêmani. E aí, no primeiro, Adão, continua ele falando, no primeiro, Adão tomou uma queda. No segundo, Jesus tomou uma posição. Então, no primeiro, Adão tomou uma queda. No segundo, Jesus tomou uma posição. E é interessante essa comparação que ele fez, desses dois jardins, porque, normalmente, a primeira coisa que as pessoas pensam sobre a vida, mais especificamente sobre a vida do ser humano, a primeira coisa que elas pensam é que um lugar bonito, agradável, um lugar confortável, um lugar seguro, vai ser um lugar propício a criar coisas boas. Seja, você imagina, seres humanos bons ou gerar coisas boas. E um lugar árido, uma terra seca, árvores retorcidas, porque o Getsêmani era parecido com isso, e por isso que ele faz essa comparação. O Getsêmani não era um jardim florido, bonito, mas esse lugar, as pessoas imaginam que seja um lugar em que as pessoas são levadas a cair, a se corromper, a fazer coisas erradas, a entrar em desespero e, por isso, produzir coisas ruins, a entrar em desespero e ser pessoas ruins. Pensam que essa situação ruim transformará a pessoa num sujeito ruim que tomará as escolhas e decisões ruins. Esse é o pensamento, e isso, socialmente, você ouve pessoas falando isso, que o homem é fruto do meio, e etc, etc, etc. Já ouviram isso alguma vez? O homem é fruto do meio, então por isso, alguns justificam os criminosos, etc. Não é verdade, não é por aí. O que nós vemos, por exemplo, na Bíblia é o contrário. O que nós vemos na Bíblia é Jesus
estava num lugar ruim, numa situação ruim. Vocês lembram quando ele estava no Getsêmani, o que aconteceu com ele, com o corpo dele? Quem lembra? Rapidamente. Ninguém lembra? Isso. Ele suou sangue. Ele estava numa situação estressante. Ele estava numa situação ruim. Não era só o lugar, né? Ele estava emocionalmente abalado. Mas ele tomou a posição e a decisão certa. Ele tomou a posição digna. Ele tomou a posição de obediência, porque ele veio aqui nesse mundo para isso. Ele veio e tomou a posição de mudar e melhorar o mundo inteiro. Foi isso que ele fez. Adão, ele estava numa situação, ao contrário, perfeita. Ele estava numa situação, eu vou repetir, perfeita. Estava num jardim perfeito, no lugar perfeito. Tinha uma mulher até então perfeita, né? Tinha uma vida perfeita. Tudo era perfeito e ele errou. Não é o lugar, não é a situação que nos faz errar ou acertar. Não é. Quando você desenvolve um caráter cristão, você passa por situações ruins e não é subjugado por essas situações. Você não se deixa influenciar pelas coisas ruins. Nós vemos, né, de vez em quando, agora na televisão, eles estão pegando alguns testemunhos de pessoas que fazem coisas boas, né, em situações dramáticas, e você vê pessoas tomando as decisões certas em locais, em situações que normalmente elas não tomariam, que outras pessoas não tomariam, né? Então, e muitas vezes tem quadros na televisão, não lembro exatamente qual é o canal, que mostra, né, os bons testemunhos de pessoas humildes que venceram, né, que lutaram, que foram contra todas as coisas, pessoas órfãos, que não tinha quem direcionasse, não tinha quem ajudasse na educação, não tinha nada disso. No entanto, elas venceram. Então, por que nós, muitas vezes, justificamos a nós mesmos, né? Porque estamos passando por isso ou aquilo, e nos deixamos levar e fazer coisas erradas? Por que a gente deixa que os jardins, sejam bons ou ruins, né, nos façam influenciar? Nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Adão era um homem certo. Na época, ele era um homem certo. No jardim certo, um jardim perfeito, e fez a coisa errada. Jesus era o homem certo, no jardim errado, e fez a coisa certa. A coisa que mudou o mundo. Ele se dispôs. Ele sabia que ia sofrer, se dispôs. Ele sabia o que ia acontecer com ele, ele estava estressado por causa disso, mas ele falou a Deus: eu vou, se tu manda, eu estou indo. Eu preferia que passasse esse cálice, mas eu vou, eu obedeço. E ele fez. E para nós foi a decisão maravilhosa que ele tomou, porque nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos aqui hoje se ele não tivesse feito isso. E aí eu gostaria que você pensasse que a partir do momento que Adão pecou, é muito difícil você estar numa situação perfeita. Não existe mais a situação perfeita. Não existe mais o fruto que ele levanta a mão e pega, que era isso que ele fazia. Ele não tinha que cultivar a terra. Naquela época, ele tinha que cuidar do jardim, né? Mas não havia o cultivo. Poderia até cultivar o jardim, mas, porque ele trabalhava, está escrito na palavra, mas não havia o trabalho árduo. Imagina um trabalho que você só tem prazer. Seu trabalho é assim? Não vou perguntar para você. Mas, normalmente, não é só prazer. Não existe mais essa situação ideal. Nós temos que nos esforçar. Nós temos jardins, né? Nós temos a nossa vida, eu estou falando de jardim, né? Misturando com o conceito da vida. Nossa vida não é fácil. A partir
do momento que Adão pecou, a nossa vida não é fácil. Nós nos mantermos no caminho, né, é difícil. É difícil, nós precisamos lutar, nós precisamos nos esforçar. Então, nós temos que ter consciência disso. Mas não é porque os jardins são difíceis que nós vamos tomar as decisões erradas. Não é porque nós não temos as condições perfeitas, né, como no Éden, que nós vamos praticar o mal. Apesar disso, nós temos que tomar as decisões certas. Apesar disso, nós não podemos, né, apesar de nós não termos a situação ideal, isso não nos exime de buscarmos as coisas certas, corretas. Nada nos exime, porque nós temos que fazer. Esse é o caminho da nossa vida. Nós precisamos fazer isso. Um dos maiores exemplos que nós temos na palavra de Deus, e temos outros, mas na palavra de Deus a gente tem uma situação desse tipo, uma situação muito difícil, uma situação errada, né? Uma situação em que as pessoas tinham de agir de uma forma certa, estando num ambiente hostil. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Quando nós começarmos a ler, com certeza você vai se lembrar de toda a história, mas eu gostaria de ler com você. Daniel, capítulo 3, versículos, nós vamos ler primeiro de 15 a 19, de Daniel 3. Tá? Daniel, capítulo 3, de 15 a 19. Tá? Mas deixa ainda aberto, que nós vamos ler mais 3 versículos. Tá? Daniel 3, 15 a 19. Diz assim, posso ler? Todos acharam? Daniel 3, versículo 15. Diz assim, pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Nabucodonosor falando, tá? Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-lo das minhas mãos. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. 17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Versículo 18. Mas se ele não nos livrar, havia essa possibilidade, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Versículo 19, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Olha a situação, antes de nós voltarmos a ler os outros versículos. Eles sabiam que podiam morrer, mas eles tomaram a decisão que é certa. O que na sua vida você sabe que mesmo, né, fazendo a coisa certa, você pode ter um prejuízo? Ah, não, eu vou pagar o meu imposto de renda correto. Você deveria fazer isso. Mas é um roubo porque usam para as coisas erradas, etc. Não importa, você tem que fazer a coisa certa. Aí você vai e comete algum engano, algum erro, né? A gente está cansado de ver pessoas sendo atropeladas, e aí a pessoa tenta fugir. Se acontecer com você, e pode acontecer, infelizmente pode acontecer, né? De eu estar dirigindo e atropelar alguém, pode acontecer. O que eu tenho que fazer? Eu vou olhar para os lados, ninguém está vendo, é isso que eu vou fazer? Não é isso. Não pode ser isso. Não é assim.
Porque a nossa vida na terra é um caminho que a gente deve seguir. E apesar de nós sermos pecadores e cometermos erro, a gente tem que buscar fazer o que é certo, sempre, em qualquer situação. E aí vamos voltar a ler, versículo 22, diz assim: a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. Os que jogaram eles para dentro foram mortos. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Versículo 24. Nós vamos ler até o 33. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece como um filho dos deuses. Estava falando de Jesus, né? Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos, as suas roupas, não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. 28. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. 29. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despachado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Versículo 31. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. E aí continua falando. Só para vocês entenderem, aquele testemunho serviu, e por isso que eu li, né, esse último versículo, ele foi espalhado pela terra. O que 3 homens decidiram fazer. Às vezes você não sabe, mas alguma coisa que você decide no seu trabalho ser correto, as pessoas não só veem, como espalham. Isso é testemunho. Isso é agir em favor do reino de Deus. Isso é o que nós temos que fazer. Nós precisamos fazer o que é certo. O que é certo. Em qualquer momento. Seja ele favorável ou não. Todos os momentos da nossa vida nós temos que fazer as escolhas corretas. Independente de nós estarmos numa situação ideal ou não. Nós temos escolhas a fazer. Trilhar o caminho certo, tomar a decisão certa. Foi isso que Jesus falou. E agora você está aqui essa noite, e eu creio que não é à toa. Eu creio que não é por acaso. Jesus falou algo sobre o caminho que nós temos que trilhar. Ele não falou que ia ser fácil. Ele não falou que ia ser fácil. Pelo contrário, ele falou, não esse versículo, eu não separei o outro, mas ele fala, o reino de Deus é tomado por esforço. E eu queria que vocês abrissem em Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículos 13 a 14 e 14. Mateus 7, versículos 13 e 14. Acharam?
Mateus 7,13 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém. Gente, eu agora vou acrescentar um jardim ao Max Lucado. Existe um caminho e no fim do caminho existe um jardim. Existe uma situação ideal. E nós precisamos ter esperança nisso para nós conseguirmos nos oferecer, por exemplo, como esses homens se ofereceram, para morrer ao invés de fazer o errado. Para morrer ao invés de fazer o que nos é prazeroso. Nós precisamos entender que existe algo muito melhor. Algo muito melhor do que isso aqui, do que essa vida. Nós temos algo muito melhor pela frente. Por isso, vale a pena nós fazermos o certo. Vale a pena nós nos esforçarmos. A história da Bíblia não são 2 jardins, são 3. A história do homem, na verdade, são 3 jardins. Porque nós estamos nesse mundo com a esperança de chegar no próximo jardim, a um lugar santo e maravilhoso, a um lugar tremendo, preparado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, preparado para nós, um lugar que será novamente perfeito, onde o pecado não vai estar presente, a dor não vai estar presente, as coisas ruins não estarão presentes. Vale a pena as escolhas certas hoje, visando um futuro. Às vezes a gente pensa isso na nossa vida, né? Profissional, na nossa vida financeira. Não, eu vou segurar, na minha casa é assim, a gente segura dinheiro para poder viajar. Aí a gente segura, né? O 13º entrou, aí segura o 13º, quando consegue, né? Quando não paga as contas anteriores. Mas, sabe, a gente pensa nisso em termos financeiros, em termos profissionais, em termos de estudo, mas a gente não pensa no reino de Deus, é a mesma coisa. Nós temos que nos esforçar, nós temos que pensar no futuro, porque vai ser uma terra maravilhosa, vai ser um lugar maravilhoso. Eu não combinei, né, com o dirigente de louvor, mas ele botou 2 ou 3, né, 2 ou 3 músicas de louvor aqui relacionadas com isso. Eu não sei se ele sabia qual era o tema que eu ia trazer, eu acho que não, né? Mas ele trouxe, né, músicas que falavam sobre isso. Nós precisamos entender que nós temos um lugar e ele será perfeito novamente. Nós vamos ter um lugar como o Éden, perfeito, perfeito. A Bíblia fala que não haverá mais mar. O mar é o símbolo do mundo, né? Da imperfeição, da corrupção. O mar é o símbolo de tudo que é ruim do sistema humano, né? Então, por isso que ela fala que não vai ter mais mar. Não se preocupe se você gosta de praia. Vai ter praia, isso é um símbolo. Tá? Alguém fica preocupado quando diz que não vai ter mar? Vai ter, gente. O mar ali é o símbolo das coisas ruins. É simbólico, é alegórico. Vai ter tudo de bom e mais ainda. Vai ser maravilhoso. Vai ser tremendo. Sabe, hoje, nós somos homens imperfeitos. Nós somos homens imperfeitos num lugar imperfeito. Fazendo coisas erradas e coisas certas. Mas no futuro, nós seremos novamente homens perfeitos, homens e mulheres perfeitos. Aliás, não vai ter sexo, né? Então vou falar só em homem, né? Homens perfeitos, no lugar perfeito, com coisas, fazendo coisas perfeitas, maravilhosas.
vai ser prazeroso. Não se preocupe, vai ser prazeroso. Vai ser maravilhoso. E você precisa entender isso. Para que você tenha garra, né? Para que você consiga, nessa terra, ficar no caminho estreito, que vai levar para esse lugar, e esse lugar é junto a Deus, né? Vai nos levar para junto do Pai. E eu queria, para terminar, ler com vocês 3 textos, para você ver isso que eu estou falando. João, capítulo 14. João 14, de 1 a 4. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 4. Acharam? João, Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 4. Eu vou ler. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ele tá motivando, ó. Não fica com o coração pesado. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. Versículo 3. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Versículo 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí começa uma discussão com os discípulos, que eles não entendiam. Nós sabemos o caminho que leva a esse lugar. É ficar na presença de Deus, fazer as coisas certas. A gente chega lá, né? Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Só vou ler um versículo. Apocalipse 21, versículo 1. Acharam? Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E aí vem o simbolismo. E o mar já não existia. Isso é simbólico, tá? O mar não existia, o pecado foi extinto, as coisas ruins foram extintas, tá? 1 Coríntios, para terminar, 15. Porque faz parte de nós chegarmos nesse lugar o que nós vamos ler agora. Faz parte desse lugar que Jesus preparou aquilo que nós vamos ler em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 1, 42 a 44. 1 Coríntios 15, versículo 42. Acharam? Diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. 44, é semeado um corpo natural, só até aí, e ressuscita um corpo espiritual. Pula para o 50, por favor. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Nós teremos outro corpo. Nós teremos corpos glorificados. Teremos corpos espirituais. Para ir para junto de Deus só poderia ser dessa forma. E o caminho para nós chegarmos a tudo isso, a sermos ressuscitados por Jesus, e diz a palavra que os anjos vão vir nos pegar e levar até o Pai. Para que isso aconteça,
nós temos que escolher agora o certo. Mesmo que você tenha uma tendência para o mal, né? Mesmo que você tenha uma tendência para fazer o errado, mesmo que você não consiga hoje se controlar, você tem que escolher Deus, você tem que escolher pedir ajuda, você tem que escolher ficar no caminho. Ah, mas a minha vida toda está de uma outra forma, meus relacionamentos, não importa nada disso. O que importa mais do que a vida eterna? Nada importa mais do que a vida eterna. Nada importa mais do que essa vida perfeita que nós vamos ter. Volto a dizer, havia uma situação perfeita que o ser humano perdeu essa situação. Nós hoje somos imperfeitos, vivendo em situações muitas vezes difíceis e em lugares difíceis. Nós vivemos hoje na Terra em lugares difíceis. Nós precisamos ter esperança, porque isso não é tudo, não acaba aqui. Você vai morrer e vai ser ressuscitado. Se você morrer com Cristo, você tem que crer nisso, se esforçar para fazer a vontade dele, e você vai ser ressuscitado no último dia, ao tocar da última trombeta, e eu espero, todos nós vamos subir juntos. A gente vai estar subindo e um olhando para o outro, que bom que você está aqui. Gente, é isso que eu espero. A gente vai nesse momento, a gente vai se reconhecer. Né? Aliás, a gente sempre vai se reconhecer, perdão. Mas, sabe, nesse momento a gente vai olhar um para o outro, e tomara que ele leve as igrejas juntas, né? Assim, para a gente ver, glória, né? Cantando glórias a Deus, porque a gente está junto, subindo. Vai ser maravilhoso. Não jogue isso fora, não desperdice seu tempo, não desperdice os talentos que Deus te deu, as chances. Hoje é uma nova chance para uma nova vida. Todas as vezes que você vem à casa de Deus, você tem a chance de mudar mais uma vez, de aquilo que você sabe que está fazendo errado, você voltar a fazer o certo, pela fé. Imagina se o que você está fazendo que está errado é pior do que você entrar no meio do fogo. Eu garanto que não é. Existem pessoas na Arábia, né, nos países árabes, que eles estão entrando em algo similar. Né? Eles estão sendo mortos. Estão sendo mortos na África, principalmente na África árabe. Né? Árabe que eu quero dizer muçulmana, né? As pessoas estão sendo mortas. O nosso abandonar o errado é fichinha, é coisa boba. E nem isso nós estamos fazendo. Imagina se chegasse aqui o Estado Islâmico. Já ouviu falar no Estado Islâmico? Imagina se dominasse no Brasil o Estado Islâmico, que está cortando as cabeças, que está matando as pessoas que se dizem cristãs. Imagina se a gente voltasse à época de Nero, que fez uma arruaça, acusou os cristãos de terem incendiado Roma, e você vê pela história que não era nada disso. Ele queria fazer uma reforma na cidade, tocou fogo de propósito, é conhecido isso, tá? Tocou fogo de propósito e acusou os cristãos. E aí, gente, dizem que Pedro morreu nessa hora Pedro dançou. Né? Olha, o que você tem para abandonar é quase nada. O que você tem para se acertar é quase nada. Vale a pena. Amém? Você quer chegar... Você quer ir junto comigo? Eu estou crendo que eu vou, tá, gente? Eu vou, tá bom? Você quer ir junto comigo para o céu? Deixa para lá aquelas coisas, né? Que nem Pedro, né? Quando Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama? É a mesma coisa, você ama o Senhor? Deixa as coisas de lado que você faz errado, procura fazer o certo. Não arrisque a vida eterna por qualquer pressão, seja financeira, seja relacionamento.
por nada arrisque a sua vida eterna. Amém?